Fala, vocês estão me assistindo, eu me chamo Rafa Investidor e sejam bem-vindos ao meu canal Viver de Dividendos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Copel, tá? No que atualmente aí eu tô achando referente à empresa e em relação à minha análise fundamentalista em relação a essa empresa, tá? Continuando aqui, ó, o valor da Copel ela se fechou hoje no pregão de R$ 7,50, um dividend yield extraordinário, ou seja, não é um dividend yield recorrente, de 17,46 nos últimos 12 meses, uma valorização aí de 17,74 nos últimos 12 meses. No mês atual aí uma valorização de 5,63. Lembrando que nos últimos 5 anos aí a Copel teve esse crescimento, ou seja, é uma excelente empresa para se estar investindo, porque ela é um setor perene, um setor que ela está na linha de distribuição, de geração e de transmissão. Então ela é 3 em 1. Então atualmente ela possa ser que seja um pouco afetada referente aí como tem a crise hídrica, mas em relação à transmissão e distribuição ela já tem um pouco mais de facilidade, certo? O que pode afetar ela em relação à empresa seria a crise hídrica por conta da geração, mas isso não impede muito porque tem a distribuição e a transmissão do serviço, certo? De energia. Continuando, a liquidez média diária de 88 milhões, ou seja, tem uma excelente liquidez média diária. Eu tô falando um pouco mais sobre a Copel 6, tá? Não quero falar muito sobre a Unity, nem a 3, né? O PL tá de 4, o que é um excelente PL, um PVP de 0,93, sua dívida líquida tá de 0,38, perdão, então tá uma excelente dívida, aqui excelente dívida, então excelente, tá muito bom. A Copel ela vem com um certo PL de 4 que eu informei para vocês, o dividend yield é um dividend yield extraordinário, então resultados passados não significa que vai ter resultados futuros, porém a projeção de dividendos para ela aí é de excelentes dividendos entre 10, 11 até 7%, apesar que ela já deu uma anunciada aqui, já deu um anúncio no quarto trimestre de 2021 que ela já vai querer pagar aí, já teve um lucro muito bom. Foram 396,2 milhões no período, baixa de 64,7 no comparativo com o quarto trimestre de 2020. A Copel somou 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2021, avançando aí 16,6 em relação aos 5,6 bilhões registrados no quarto trimestre de 2020. Então ela vem aí com boas projeções de pagar bastante dividendos, tá? No mínimo 6% aí, com certeza. Eu acho que com certeza não, porque nada é certo, mas os 6% eu acho que com certeza ela vai pagar aí nesse ano de 2022, tá? É uma excelente empresa de pagadora de dividendos. Continuando um pouco mais sobre a análise da Copel, ela tá com um excelente PVP, ou seja, tá com um PVP muito baixo, ela tá abaixo do seu valor patrimonial. O preço sobre lucro, ou seja, se você comprar ela hoje, dentro de aproximadamente 4 anos, você tem um retorno só de valorização dessa empresa, fora os dividendos. Então é um PL muito bom, tá bem atrativo e num setor que eu gosto bastante, que é um setor de energia. Então ela tá muito bem descontada e bem atrativa para quem tá procurando aí boas empresas para longo prazo e acumular bastante cotas a um preço excelente. Tem um Banrisul que tá constando aqui, mas não quero me afundar muito, nem o Banco do Brasil, tá na ordem do PL. Então é isso. E continuando aqui um pouco mais, em relação ao Copel, tá? Em 2018 ela tem uma valorização aí de 31%. Eu não queria falar sobre 2017, que ela perdeu aí 2%, mas em 2018 ela teve uma valorização de 31%, em 2019 ela teve 135%, em 2020 12% de valorização e em 2021 2% de valorização, ou seja, é uma empresa que vem sempre crescendo, vem sempre evoluindo. Falando um pouco mais sobre a Copel, continuando, deixa eu mostrar um pouco mais aqui sobre a análise, falando um pouco mais sobre ela, sempre paga constantemente dividendos, basicamente nas datas que ele projeta bastante, ó, mês 8, mês 6, né, mês 11, mês 12 e vai, ó, só que mês 8 de 2021, mês 6 de 2020, mês 11 de 2021 e ele já vai anunciando aí, já teve um anúncio da Datacom do último dividendo, porém ele não falou a data que vai realizar o pagamento de 10 centavos. Continuando um pouco mais aqui, o payout dela está num payout de 37, a média dele está de 37,33, atualmente está num payout de 34%,
6,98 abaixo da média, ou seja, ela paga bons dividendos, porém sempre reinvestindo nela mesma. Não é bom, não é saudável você estar investindo em uma empresa que pague 100% do seu lucro. Por quê? Porque ela não vai ter dinheiro para reinvestir, vai acabar ficando para trás e pode ser que futuramente ela tenha prejuízos, tá? O maior valor dela de payout, ou seja, que ela pagou de distribuimento de dividendos, foi de 64,68%. E o menor foi em 2018, tá? O maior foi em 2020, então é uma excelente empresa. Falando um pouco mais dela aqui, ó, nos últimos 10 anos, a ordem sempre seguindo, sempre aumentando, certo? Seu payout. Ela tem um patrimônio de 22 bilhões, então é uma excelente empresa com um patrimônio de 22 bilhões. Eu queria falar um pouco mais referente aqui, ó, do lucro dela. Deixa eu falar para vocês em relação ao lucro dela, o histórico dela aqui, ó. Então, mostrando aqui referente mais a Copel, certo? O seu patrimônio é sempre evoluindo, de evolução. Em 2012 ele vai se evoluindo até 2021. Então é uma empresa que sempre está em crescimento, dificilmente pode dar prejuízo aí, principalmente em relação ao seu investidor. Continuando um pouco mais aqui em relação à Copel, a Copel está possuindo na minha carteira aí um valor de 6,96% da minha posição. 9,1% de Symbiose, tá? Que ela estava aportando bastante em Symbiose porque ela estava com PL, preço sobre lucro, de 5, porém teve essa valorização de mais de 10%, então acabou que cresceu bastante na minha carteira e não ficou mais interessante para mim porque ela aumentou para o PL agora de 8, então tá um PL muito alto o Symbiose, que seria o Banco Santander, um PL de 9, ou seja, dentro de 9 anos eu teria o retorno desse meu investimento. Então o PVP dela subiu também bastante, então ficou bem desinteressante para mim. E continuando, tá o primeiro lugar tá a Taesa com 67%, ela chegou a ser 75% da minha carteira, o TRPL4 em 16%, e a Copel aí que seria a quarta maior posição, ou seja, tá lá no último. Mas aí, enquanto isso, eu só tenho 4 ações na minha carteira e eu quero focar bastante em relação a aumentar minha posição na Copel. Estou bem exposto em relação ao setor elétrico? Sim, eu estou bastante exposto ao setor elétrico, porém são setores que eu considero perene, que pode vir crises e vai crises, porém eles vão estar sempre aí ganhando lucros e tendo bastante lucros para estar distribuindo para os seus acionistas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito para ter mais informações sobre as empresas. Te espero na próxima e falou!